e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpe, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia e não pelo Poder Judiciário. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, o colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão do documento no Palácio, que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição, foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe com o uso do comando militar quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico